Sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso mesmo, muito bom dia para você, meu amado irmão, amigo, ouvinte, telespectador do nosso programa. Você que está ligadinho aí com a nossa Rádio Semear, muito bom dia, graças a Deus. Mais um dia aqui para estarmos conduzindo, né, a palavra de Deus, né, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, para, né, buscar, né, de alguma forma, estarmos aí aprendendo e crescendo e nos desenvolvendo como discípulos, como servos do Senhor, né? Isso é um desafio grandioso para todos nós, é um desafio realmente grande para cada um daqueles, né, que tem colocado, né, o seu coração, né, a sua vida na presença do Senhor e quer continuar, né, nesse propósito. Cada dia que a gente levanta da nossa cama, a gente já tem que novamente colocar o propósito ali diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda hoje a continuar, e isso sabe, não é só palavras, né? É a gente se policiar, né? A cada momento. Hoje, por exemplo, eu saí de casa cedo, já fui levar a Cláudia ao trabalho, também já trabalhei um pouco, né? Aí voltei para casa e andando na rua e servindo as pessoas e conversando com pessoas, a gente vai tendo a oportunidade, né, de ir compartilhando e também de ir se policiando, né? Então as oportunidades estão aí para que a gente possa aproveitar, tanto para o bem como para o mal, né? Elas aparecem também. Bom, deixa eu mandar um bom dia aqui para a irmã Noemi, né? Aumentar o volume. O volume tá baixo, irmã Noemi. Deixa eu ver aqui onde é que tá baixo aqui. Ontem estava baixo para o nosso irmão Rendal, né? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Sei que a gente consegue, né? Sempre nessa, né? Sempre nesse empenho, nesse esforço. Aqui não tá nem modulando aqui pra mim, né? Tá realmente muito baixo. É isso. Aí, mano, eu acho que melhorou agora, tá bom? Espero em Deus que fique bom aí pros irmãos, para possam todos estarem ouvindo bem. Então eu acredito que melhorou. Só dá o feedback aí pra nós. Se realmente melhorou. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Bom dia, meu irmão Valdizan, Pai de Cristo, amém. Pode aumentar o volume do áudio. Aqui tá chegando baixo, amém. Agora só me confirma se melhorou, tá, minha irmã? Só me confirma aí se melhorou o áudio para você e para todos os meus amados, né, que estão acompanhando o programa. Quero mandar também o meu alô para os meus irmãos amados, ouvintes, telespectadores que estão ligadinhos com a gente pelo nosso TikTok também, né? Um abraço para todos vocês, né? Muito obrigado pela companhia. Hoje nós vamos estar aqui na rádio, nesse horário, falando sobre os elementos, né, da fé. O que a gente pensa, né? Eu sei que tem muita gente que tem o desejo, né, de
de obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. E elas vão até certo ponto, né? Colocam o seu coração, né, de forma íntegra na presença do Senhor. Mas muitas vezes, meus irmãos, a gente não sabe o que fazer, como realmente fazer para obedecer, como é que a gente faz realmente para alcançar essa bênção de Deus, né? E isso também é fruto, né, da desinformação, né? A gente tem grandes, vamos dizer assim, né? A gente tem, como é que eu digo, né? Nós temos grandes fontes que deveriam ser fontes de informação e são fontes de desinformação. É interessante você pensar sobre isso também, irmão? São fontes de desinformação. Em vez de ajudar, né, mais atrapalha, né? Mais atrapalha. Bom dia para todos os meus amados, né? Tá aqui a Milene, também Nazareno, Francisco de Assis, Augusto Luiz, a Iracema, o Joel, todo esse pessoal que estão ligados conosco, né? Nossos telespectadores aí ligados do TikTok. Bom dia para todos vocês, gente. Deixe-me organizar as coisas aqui. Às vezes dá uma desorganizadazinha, mas deixa eu dar uma organizada aqui em algumas coisas. E eu quero dizer para vocês que o programa hoje, ele tem a ênfase, né? Uma ênfase toda especial aí na questão do plano de salvação, né? Plano de salvação. E de repente você, meu amado, é uma das pessoas que sente dificuldade com essas questões, né? E hoje eu abri o espaço para responder perguntas também, tá bom? Então, se você tem uma demanda aí, uma pergunta, um questionamento, gostaria que a gente falasse aqui também, você pode colocar aí nos comentários. Olha, irmão, eu gostaria de saber que você falasse sobre determinada coisa aqui no que diz respeito à salvação, tá bom? O plano de salvação, que é o tema de hoje. E aí a gente vai, com certeza, estar mencionando aqui, estar falando aqui a respeito à luz da Bíblia, né? A gente vai procurar os textos que possam nos ajudar a responder essa demanda, tá bem? E para você que está aí nos acompanhando, eu pediria, né, que você estivesse aí curtindo e também se inscrevendo nos nossos canais, tá bom? Seja no TikTok, no YouTube, aonde você estiver, que você possa estar aí nos ajudando a alcançar. Obrigado, irmã Noemi, pelo retorno, né? Nos alcançando nossas metas, né, de inscrições. Que Deus nos ajude. Ontem, meus irmãos, nós tivemos aqui falando sobre evangelismo e trazendo um convite, na verdade, né, para fazermos esse processo diário, né, de recomeçar, né. Ontem nós fizemos alguma coisa. O que a gente fez ontem que não foi tão bom? Então vamos ver o que a gente pode fazer hoje para melhorar. Também a gente pensa, né, que o que a gente tem visto hoje, né? Hoje em dia a gente olha para a igreja e o que a gente tem visto, né? É agradável, tá bom, tá? E muitas vezes a gente vê que não tá tão bom. Então, nesse ponto, é preciso que a gente também se esforce para fazer uma investigação e também fazer os reparos que forem necessários, né? Esse processo, a gente tem chamado ele de um processo de restauração, né? Que é promover a obra ao estado original, né? Então, se esse é o caso, se, por exemplo, na sua congregação ou na denominação que você faz parte, se você de repente percebe que não está andando de acordo com o que a Bíblia diz, e aí vale acrescentar, não é pelo achismo, tá, irmão? É realmente, de fato, se você conhece a Bíblia, né, tem condição de fazer esse movimento,
Então você pode sim convidar aí os líderes da sua denominação, os líderes da sua igreja, e dizer: olha, irmãos, por aqui a coisa não está de acordo, né, com o que a Bíblia diz. Então o que você acha da gente consertar isso aqui, colocar dentro dos padrões, o Deus ensina, que os apóstolos assim instruíram a igreja, né? Então é importante, né, a gente fazer esse movimento. Eu sei que é difícil, né? Difícil, é algo realmente que é um desafio muito grande, mas eu digo para você que esse desafio vale muito a pena. Afinal de contas, isso tem a ver com a nossa própria vida, né? Nossa salvação e tudo mais. Então, se a gente continua aí no caladinho, né, deixando as coisas acontecer, então corremos um sério risco até de perecer, né? Então, que Deus nos ajude nesse desafio. Trazer também para os irmãos que nós temos aqui no nosso site. No nosso site nós temos também o nosso aplicativo. Aí na abazinha do lado direito do site, você tem aí os aplicativos. Você pode instalar o nosso aplicativo no seu computador, no seu iOS. Você pode instalar no celular de modo geral. Você pode instalar em qualquer lugar, qualquer plataforma, tá bom? Ele é multiplataforma, como diz. Então você vai poder usar aí tranquilo. Quiser colocar no seu celular, coloca, e assim por diante. Não tem essa questão não, tá bem? Também eu quero convidar você, se for interessante, se inscreve lá no nosso site também, tá bom? Se cadastra ali para participar do chat, para estar comentando com a gente aqui a programação. Faz isso, né? E a gente vamos ficar muito gratos, né? E também você vai poder estar sempre recebendo informações a respeito do que está acontecendo aqui pela rádio. Então, leitura de hoje, né? Você já fez sua leitura hoje? O que você andou lendo hoje? Então eu quero convidar você para a gente falar sobre nossas leituras. Você fez sua leitura? Coloca aí para nós nos comentários o que você leu, né? Coloca o que você leu, para a gente poder também aqui estar comentando. Eu quero adiantar para vocês que eu li hoje. Sim, meus irmãos, aqui diariamente, né? Quando eu acordo, Cláudia já está pronta para a gente fazer nossa leitura. Então a gente faz a leitura diária, né? Que, é claro, é o alimento, né? Não tem como a gente ir a lugar nenhum, né, se não tiver com a barriguinha alimentada, né? Então tem que se alimentar, tem que se fortalecer, tem que se encorajar. A gente levanta, toma café, não é? Então, da mesma forma, a gente precisa alimentar o nosso espírito. Então, Filipenses, no Novo Testamento, foi a leitura de hoje. A gente leu a partir do versículo 12. Deixa eu abrir aqui Filipenses. Pedro. Filipenses, aqui a partir do capítulo 1, a partir do versículo 12. Filipenses 1, a partir do versículo 12. Eu quero trazer para os irmãos algumas coisas sobre esse texto aqui, como primeira parte do nosso programa. Assim, às vezes a gente passa por situações, né? Situações de adversidade, né? E a gente chega a pensar que de todo aquilo é muito mal, né? Aquilo é muito ruim, aquilo sabe? Quando a gente olha pela perspectiva de Deus, a gente pensa assim: poxa vida, a Bíblia diz que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como é que essa situação tão crítica que eu estou passando pode contribuir para o meu bem, não é? E aí, né, o mesmo autor que escreveu Romanos 8, 28, escreveu também Filipenses. E aqui no
no capítulo 1 de Filipenses, quando ele escreve para essa igreja amiga, né, apoiadora, ele está dizendo o seguinte: quero ainda, irmãos, isso é versículo 12, irmãos, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que ele está falando, irmãos, são coisas ruins, né? Perseguição. Ele está preso nesse momento que ele está escrevendo. A propósito, ele está preso, né? E ele está dizendo que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Quer dizer, as coisas estão ruins para o apóstolo, mas o Evangelho está progredindo. E isso alegrava o coração de Paulo. Por quê? Porque o Evangelho estava progredindo. O que deve alegrar o coração da igreja? O que deve ser a motivação, ou melhor, o que deve ser a fonte de motivação da igreja, né? É a alegria de ver o Evangelho de Jesus prosperando, progredindo. É isso. Então deve ser isso. Então, quando a gente vê, né, a mensagem sendo pregada, pessoas se convertendo, a igreja ela se renova, né? A igreja ela se desenvolve assim de uma forma, e quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, né? Então, o que nós precisamos, né, na verdade, é nos envolver, nos empenhar, nós propositar a fazer com que o Evangelho de Jesus ele progrida no nosso meio, né? Porque sendo assim, a gente vai ser muito abençoado, vai ser muito encorajado, estimulado e tudo mais. Quer ver? Olha só. No versículo 13, ele diz assim, ó: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E aí você vê que o testemunho, mesmo o apóstolo Paulo estando preso, o testemunho dele dentro daquela prisão era positivo. E muitas dessas pessoas vieram a crer em Cristo por meio do testemunho do apóstolo Paulo, o presidiário, né? Vamos dizer assim, né? E aí no versículo 14 ele vai falar da parte dos irmãos, né? Olha, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então aquele testemunho do apóstolo Paulo dava para aquelas pessoas, né, a mais desejo, né, e mais coragem para pregar o evangelho, né? E aí a igreja, do modo geral, todos estavam sendo estimulados, né? Uma parte que o apóstolo Paulo fala que é até triste, né, a gente falar, a gente pensar, mas que é uma realidade, foi uma realidade lá e é uma realidade aqui também, né? Às vezes a gente vê situações de pessoas que saem pregando o evangelho, fazendo coisas, né, até hilárias, né? Simplesmente para causar o mal para os outros, né? Então usa o serviço cristão para maldade, né? Para coisa ruim. Eu digo isso para vocês, né? Eu posso sentir o que o apóstolo Paulo sentiu, né? A gente consegue sentir quando a gente passa pela situação. Então as pessoas estão fazendo e acontecendo, mas uma coisa que me chama a atenção é que Jesus, ele na sua palavra, ele diz que o fruto da vida do verdadeiro discípulo e tudo mais, ela permanece. Então, a pessoa, ele vai dizer, cada pessoa é provada pelo fruto que ela dá, né? Cada pessoa é provada pelo fruto que ela dá. Então, é importante a gente pensar
qual é o fruto, né, que está emanando dessa árvore, está saindo, o que essa árvore está dando aqui. Então, examinar, porque esse exame, meus irmãos, nos ajuda, né, nos ajuda sabe, até valorizar, né? Até valorizar, mas nos ajuda a ver, né, que mesmo no meio da igreja, tem pessoas que em nome de Deus fazem coisas satânicas, né? Como por exemplo, essa questão da pessoa, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, os irmãos se animaram e foram pregar o evangelho, né? Mas outros levantaram-se para pregar o evangelho, para trazer mais problema para o apóstolo Paulo, né? Para suscitar mais tristeza para ele, né? Aí você pensa comigo, gente, isso aconteceu há anos atrás, né? Vamos dizer assim, há muitos anos atrás. Será que isso é possível acontecer hoje também? Então, nós precisamos fazer essa pergunta e também responder, né? E também responder, será que isso é possível? Você já viu alguém assim querer se destacar tão somente para estar causando o mal para os outros? Será que você já viu isso acontecendo? Será que isso é alguma novidade para você ou é uma realidade? Então, como é que você vê isso? Então, eu chamo a sua atenção porque se o apóstolo Paulo escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo, significa, meus irmãos, que essa era a vontade de Deus, que nós ficássemos sabedores disso e até para nós estarmos pensando nessa questão, como é que a gente tem lidado com isso, né? Qual a motivação da nossa pregação, né? Ontem eu até falei aqui sobre a questão da pessoa, né? A pessoa querer, né? Vamos dizer assim, a pessoa está querendo, né? A pessoa está querendo fazer a obra, fazer isso, aquilo, outro, mas qual a motivação, né? Por que quer fazer? E aí muitas vezes você pode perceber ou descobrir que o que está levando aquela pessoa a determinada atitude, a querer e a fazer determinada coisa, é o fato de querer lograr algum benefício. Isso é terrível, viu, irmãos? Isso é terrível. Só da gente pensar, a gente já fica triste, né? Já fica triste. Quanto mais saber que de fato essas coisas acontecem e acontece no meio da igreja, né? Então eu quero convidar você não é para criticar, né? Mas para ficar atento, né, irmão? Porque essas coisas, elas trazem um mal tremendo. E para quem serve no reino, para quem está aí responsável, vamos dizer assim, na sua congregação, o evangelista, para quem está lidando, né, diariamente, é importante a gente ver que isso aumenta o peso da carga, né? Aumenta o peso, que, poxa vida, você está trabalhando, está se esforçando e aí aparece ainda irmãos para complicar ainda mais aquilo que já está difícil, porque não é fácil, irmãos, é difícil fazer a obra do Senhor, servir ao Senhor de forma, vamos dizer assim, integral, é muito, muito complicado, é muito difícil, né? Muito difícil, é sofrido, né? Então eu quero dizer para você que fique atento a essas coisas, para que o nosso esforço seja sempre para contribuir, para somar e não para atrapalhar, não para, sabe, aumentar a dificuldade mais ainda, que é o que estava acontecendo. Então vamos fazer a obra do Senhor, sim, mas vamos fazer de forma a cooperar para que o Evangelho, né, esteja progredindo
no nosso meio, né? Esteja progredindo nesse mundo e não simplesmente causando obstáculo, né, para que as pessoas resistam à mensagem do Evangelho. Então, a gente tem nas nossas mãos uma responsabilidade muito grande, Às vezes a gente talvez não tenha nem noção do tamanho dessa responsabilidade, mas ela é muito grande, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pregar com sinceridade, né? Vamos ensinar com sinceridade. Então, ele vai dizer, olha, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfias. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Então, havia gente que estava pregando o Evangelho, olha só que coisa, né? Estava pregando o Evangelho, mas estava pregando com a motivação errada. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Isso é muito ruim para a igreja. Até porque, meus irmãos, se você pensar comigo, quando a gente faz esse tipo de atitude, as pessoas não conseguem, né? Você não consegue transmitir Jesus para as pessoas. Mas eu falei da Bíblia, sim, falou da Bíblia. Mas, gente, fazer a coisa certa com a motivação errada é algo que não soma, só subtrai. A gente não pode condenar a pessoa que faz a coisa errada com a motivação certa. Às vezes a pessoa quer fazer uma coisa e aquilo é bom e é certo fazer, mas ele não sabe fazer. E aí ele pode fazer de uma forma errada. Isso não é condenável, né? Agora, o melhor mesmo, né, é a pessoa fazer a coisa certa com a motivação certa, né? Então, por que eu digo que a outra opção não é condenável? Não é condenável porque se a pessoa tem a motivação certa, ela só precisa que alguém diga como fazer, né? Alguém não está conseguindo fazer da forma certa, você vai lá e ajuda, a pessoa faz certo. Agora, quando a pessoa está com a motivação errada, fazendo certo, ele vai continuar com a motivação errada, porque você não consegue mudar o coração de uma pessoa. Então, temos esse cuidado muito importante. Bom, aí ele vai dizer mais, né? Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então a coisa já está difícil, né? Aí aparece alguém para tentar piorar ainda a situação, né? A situação de Paulo em Roma não era uma situação boa, né? Mas aí levanta esse grupo de irmãos, né? Até poderia chamar de falsos irmãos, né? E vão fazer o evangelismo, vão pregar a palavra, vão evangelizar, mas vão fazer isso com a intenção de piorar a situação do apóstolo Paulo, né? Então é muito, muito triste, né? A gente falar essas coisas, né? Ler esses relatos, porque, meus irmãos, esse relato, ele tanto é verdadeiro aqui, no texto, como é verdadeiro também hoje em dia, nas nossas vidas, nas nossas comunidades de fé. Tá bem? Então, que você fique atento, né, a essas situações, que nós possamos estar atentos, né, a essas situações e não deixar que nada, nem ninguém venha nos fazer, né, vítimas desse sistema satânico no meio da igreja, né? Agora, no versículo 18, ele vai concluir dizendo o seguinte: todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Eu às vezes fico meio cético, né, com o apóstolo Paulo, e aí eu consigo entender depois, porque a nossa vida é por fé, porque o que a gente faz é para Deus,
e que Deus tem o controle de todas as coisas e que Deus usa todas as coisas e todas as pessoas para contribuir com o seu propósito maior. Então, as Escrituras, inclusive, ela vai dizer que, olha, não se preocupa se alguém se levantar no meio da igreja para fazer coisa errada ou para causar problema, coisa parecida, porque isso serve para destacar aqueles, né, que são verdadeiramente discípulos, né? Então, de um jeito ou de outro, a gente tem que concordar com o apóstolo Paulo mesmo e dar graças a Deus, né? Até pelos problemas, até pelas perseguições, até pelas tribulações, até por falsos irmãos, né? Dá graças a Deus, porque a presença deles, né, no nosso meio nos conduz a um estado, um padrão mais elevado ainda, né? Porque a gente se torna destaque. Só, poxa vida, e começa a pessoa a ver, compare, não, para aí, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Então que Deus nos ajude, né, a pensar sobre isso, porque no fundo, o mais importante é que o nosso coração seja inteiramente convertido, consagrado. E para falar sobre isso, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui no versículo 19, a partir do versículo 19, ele diz assim: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Aí você vê que o apóstolo Paulo, ele conclui aqui mostrando, né, uma questão que eu acho importantíssima para nós, que é a questão o nível de maturidade, o nível de espiritualidade, a visão que o apóstolo Paulo tinha a respeito do reino de Deus, a visão que o apóstolo Paulo tinha a respeito da glória de Deus. Então, nessas palavras, ele diz: olha, eu sou discípulo de Jesus, eu sou apóstolo de Jesus, mas ele diz mais para nós, meus irmãos, ele diz que o estado dele físico, presencial, está tudo na mão de Deus. O apóstolo Paulo, ele mostra a maturidade e um entendimento tão grande a respeito dele, do cristianismo e da fé e da espiritualidade, que nos desafia. Como é que eu vou dizer que eu desejo estar com Cristo? Quem de nós quer morrer? Né? Quem de nós está disposto a morrer? Eu quero morrer, que eu quero estar com Cristo, né? Será que tem alguém de nós que pensa assim? Será que tem alguém de nós que tem esse desejo assim, né? Eu quero estar com Cristo. E por outro lado, será que a gente ama tantos irmãos que está realmente interessado de estar com eles para que eles possam prosperar espiritualmente? Então, são questões, meus irmãos, que nos desafia a pensar, né? Nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo muito essa questão do toma lá da cá, né? E cada um está atrás dos seus interesses, que independente de qualquer coisa, o que importa é que eu estou conseguindo vencer, eu estou superando, eu estou conquistando, passando por cima dos outros. Então, tantas coisas. Então, esse momento a gente pensa, poxa vida, o que está acontecendo, né? Como é que as coisas estão hoje em dia, né? Como é que está o meu relacionamento, a minha vida, como é que está, sabe? É momento de refletir, irmãos, pensar mesmo, né?
não é simplesmente a gente entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Esquecer, não é não. Então, começa a meditar sobre essas coisas, né? Que o apóstolo Paulo, a vida dele realmente é algo fantástico, né? Ele, desde o início, ele disse: olha, Deus me pegou, eu era o pior dos pecadores, e ele me deu uma responsabilidade de testemunhar desse evangelho, né? Então, meus irmãos, para a gente fechar aqui, para a gente fechar aqui, eu quero deixar, né, versículos 24 ao 26, onde diz assim: mas por vossa causa, né, é mais necessário. Aí, uma coisa que eu achei interessante é a mudança da palavra. Agora ele disse que aqueles irmãos, eles têm uma necessidade que a presença do apóstolo Paulo vai contribuir positivamente para aquela necessidade ser suprida. E aí você, lendo o texto, você percebe que ele vai dizer que a necessidade que eles tinham era de crescimento espiritual, era de maturidade. Porque ele diz: olha, por vossa causa é necessário necessário permanecer na carne, ou seja, nesse mundo. E ele diz: convencido disso, estou certo que ficarei, permanecerei com todos vós. Para quê? Eu quero estar com vocês para a gente fazer o quê? Para fazermos um piquenique, para fazermos sei lá o quê, né? Mas ele diz que o motivo pelo qual ele ficaria, que ele permaneceria com os irmãos, era para que os irmãos progredissem na fé. Para que houvesse um progresso, um crescimento, que eles continuassem se desenvolvendo na fé. Então esse era o desejo do apóstolo Paulo. E eu pergunto, será que nós temos também esse desejo forte de promover o progresso da fé dos irmãos? Então, o que é que nós temos feito para alcançar esse objetivo? Será que nós temos noção do que é exatamente isso? Então, o versículo 26 diz: a finalidade de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então, ele estaria ali celebrando com os irmãos, compartilhando com os irmãos, ensinando os irmãos, edificando a igreja, e o resultado é que a fé deles, né, prosperaria. Então, esse deve ser o nosso propósito, né, em contribuir também com a fé, né, com o crescimento, com a prosperidade espiritual, com o progresso espiritual dos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Perguntas e comentários dos irmãos, você pode deixar para nós aí nosso chat, no nosso WhatsApp, onde você estiver acompanhando, você pode colocar aí seus comentários, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Estou acompanhando aqui as transmissões e também acompanhando os comentários dos meus amados irmãos, né? Amigos, que Deus nos abençoe. Quero agradecer aqui o Geraldo, né, que começou a seguir o nosso canal ali nosso canal aqui no TikTok, né? Um abraço, amado. Obrigado pela companhia, né? Estaremos juntos aí com certeza, levando adiante a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para todas as pessoas em todo mundo, né? Então, outro pedido, né, que eu quero deixar com os irmãos, para quem está acompanhando aí, né, como a irmã Noemi e tantos outros que estão ligadinhos aí, para dar o like aí na transmissão, tá bom? Se possível, compartilha, tá bem? Para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas aqui na nossa programação. Amém? Glória a Deus, né?
Jabe entrou, né? Não sei quem é Jabe, mas glória a Deus, né? Seja bem-vindo. Estamos aqui animados com a sua presença também. Meus amados, vamos fazer o seguinte. Eu vou virar aqui o tema, né? Encerrando aqui o comentário de Filipenses. Eu vou, então, abrir aqui para nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os elementos da fé, né? Eu já falei aqui ainda há pouco, sobre a questão, essa questão de a pessoa chega no momento, né? Que ela sabe o que ela quer, né? Vamos dizer assim, ela quer fazer a vontade de Deus, ela quer obedecer, ela quer servir o Senhor, todas essas coisas aí. Bom, agora a pergunta é: como é que eu faço isso? Será que você, meu irmão, minha irmã, não já passou por uma situação assim, de querer fazer, vamos dizer assim, a vontade de Deus, querer fazer as coisas segundo o que Deus se orientou, mandou, ordenou, e você não sabe como fazer? Pois é, todos nós chegamos uma hora que a gente precisa de ajuda, né? O que acontece? Nós vamos falar hoje a respeito dessas coisas, tá bem? E eu convido você para estar aí comentando sobre esses pontos que nós vamos trazer, tá bem? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu puxar aqui o meu esboço. Dentro daquele tema que a gente vem falando sobre de pecador a santo, para a pessoa entrar nesse processo de santidade tem um momento, né? E é exatamente dentro disso que nós vamos estar falando, tá bem? Então, não há dúvida de que a fé é vital para a recepção da salvação. Mas, segundo a Bíblia, o que implica a resposta de fé? Como é que uma pessoa faz para responder àquela fé que ele, então, ao adquiriu, desenvolveu, por meio da leitura da palavra? Sei lá, como é que ela vai responder de forma que Deus se agrade da sua resposta, de forma que satisfaça, vamos dizer assim, esse desejo de Deus, e ela possa tomar posse dessa bênção, né? Então, o texto que nós vamos estar usando é Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, tá bom? Cadê Romanos? Tá aqui. Romanos no capítulo 10, versículos 9 e 10, né? E aí, é um texto que muitos de nós até tem ele decorado, né? O texto diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então veja que o texto ele já nos conduz para uma atitude, né? A confissão, né? Então já vem aí, juntamente com a questão da crença, vem também a responsabilidade para a ação. Então não é simplesmente a gente ter um entendimento ou ter um conhecimento, né? É preciso que a gente tenha ações que confirmem, né, aquilo que a gente está aquilo que a gente está a realizar, a fazer, a entender. Então tem algo a mais que a gente faz que isso se torna aceitável diante de Deus, né? Então, muitas vezes, né, os corações estão prontos para a conversão, e o próximo passo lógico é aprender o que deve ser feito. E aí é isso que eu quero tratar hoje. Então, os judeus, né, naquele dia
de Pentecoste marcado ali, né? O apóstolo Pedro, ele vai responder, né? Vai responder a essa demanda, né? Quando os irmãos dizem: ô irmão, o que é que a gente faz agora? Aí o apóstolo Pedro vai lá e responde para eles exatamente o que eles deveriam fazer. Lembra disso? Então, a resposta a esta pergunta é mais importante, né, do que todas, né? A pergunta que tem mais significado, mais relevante para a humanidade, é clara aqui nas Escrituras. Mediante a crença no Evangelho, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Então, existe alguma coisa que a gente precisa fazer. E aqui nós temos, no versículo 9 e 10, ele vai trazer que a pessoa precisa confessar, né? Confessar. Agora, aí fica aquela questão, né? A gente tem visto muita gente, né, falando a respeito de confissão, mas confessar o quê, né? A gente vem aí de uma cultura, né, de religiosa, onde a pessoa vai lá no confessionário e confessa seus pecados ali para o sacerdote, e ele então apresenta, né, as sugestões de penitência, não sei das quantas lá, para a pessoa fazer, né, cumprir, obedecer, sei lá, para justificar lá a sua situação. Bom, a confissão, ou seja, a abordagem da maioria é que a confissão significa apenas declarar oralmente que Jesus é o Senhor. Então, para eles, este é o último passo para receber a salvação. Então, se alguém diz: eu aceito o Senhor, eu aceito Jesus, ou coisa parecida assim, então isso é o suficiente, né, de acordo com esses grupos, né, ideológicos, né? Então isso é o suficiente. É isso que eles entendem como a exigência para receber a salvação. Agora, a maneira como a Bíblia usa essa questão da confissão pode ser diferente. Pode ser diferente do que a gente vê tradicionalmente sendo ensinado, pregado aí e disseminado, né, ao longo dos anos pelo mundo religioso, né? Então, a palavra confissão significa falar a mesma coisa que outro, ou seja, concordar, né? A confissão é literalmente: eu estou concordando com isso aqui. Estou concordando com esta palavra, estou concordando com essa verdade. Então, qual é a verdade que está sendo ali confessada? A verdade é que Jesus, como diz o texto, Jesus é o Filho de Deus que foi morto, sepultado, mas que ressuscitou, né? Então, essa verdade está sendo concordada publicamente, e isso, então, é uma confissão. O testemunho oral por si só não é suficiente, né? E aí, a gente pode ler também aqui Tiago, capítulo 2, né? E versículo 19, quando ele diz assim, ó: crê tu que Deus é um só, faz bem. Até os demônios creem e tremem. Então não é simplesmente o fato de uma pessoa dizer: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Porque os demônios também creem, gente. Mas então qual é o problema, né? O que é que a gente tem que a gente tem que fazer mais, né? O que a gente precisa avançar além disso? Deixa eu ver o comentário aqui da irmã Noemi. Deixa eu voltar aqui no comentário da irmã Noemi, que eu estou vendo ali. Eu vou olhar aqui no celular, né? Esse é um versículo usado muito de forma equivocada no meio religioso. Sim, é verdade. Romanos 10, 9 e 10, né?
Então nós estamos aqui dizendo, né, que a questão da pessoa declarar que crê em Jesus, que crê em Deus, é também algo que se assemelha muito mais aos demônios, que eles também creem. O problema é que eles não se submetem à vontade de Deus, né? Então existe a questão da crença, né? Mas existe também a questão da obediência. Jesus, livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 1 ao 7, diz assim: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia segurá-lo ou subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que queres tu, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormente. Então você vê aqui claramente que o demônio, ele está confessando Jesus, né? Ele está confessando Jesus. É uma confissão demoníaca. A mesma coisinha que o homem faz, os demônios podem fazer também. Então confessar Jesus é o de menos. Então confessa também. E eles estavam ali. E esses demônios, eles sabiam realmente que era Jesus, né? E ainda assim você vê que eles estão confessando Jesus, mas isso significa que eles obedeceram a Jesus? Não, gente, não obedeceram a Jesus. Mateus, o capítulo 7, versículo 21 ao 23. Mateus 7, versículo 21 ao 23. A palavra de Deus diz assim, ó: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, aqui existe também uma confissão, né? Eles estão chamando, ali nós vimos a questão dos demônios, e aqui a gente vê a questão dos homens, né? Naquele último dia vai dizer Senhor, Senhor, naquela confissão, Senhor. Mas aí, o que Jesus vai dizer? O importante não é me chamar Senhor, é fazer a vontade do meu Pai. Então, qual é a vontade do Pai? Em um determinado momento no ministério de Jesus, a vontade do Pai é que todos aceitem o Filho, né? Assim como aceitam a Deus. Então, a grande vontade de Deus é que todos se dobrem, né, a Jesus e que vivam agora uma nova vida baseada em Jesus, no seu Filho. Então, é algo que nós precisamos também. Eu quero que você pense comigo em outro caso que é bastante interessante, a situação do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, que antes era Saulo, ele teve uma vida bem ativa, né, no judaísmo, né? Ele era bastante aplicado, né? Ele vai dizer isso, né? Ousado. Então, o apóstolo Paulo é um caso diferente, né? Quando você lê Atos capítulo 9, você vai parar aqui no versículo 5, depois que Jesus fala com ele, ele vai dizer: Quem és tu, Senhor? Então,
E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegue. E aí vai até o versículo 9, né, vai dizer que o processo de salvação de Paulo, como aconteceu, né? Porque a gente vai perceber que Jesus ouviu Paulo, no entanto, Saulo ouviu Jesus, reconheceu ele como Senhor, né? Ele obedeceu o que Jesus mandou, vá para Damasco, lá vão dizer para você o que você deve fazer. Ele recebeu, né, a instrução de Ananias, depois ele teve a cura, e só depois, né, ele vai ser batizado. E aí, uma vez que ele foi batizado, os pecados dele foram lavados. O que significa dizer que quando os pecados são lavados, é que a salvação acontece. Então, uma pessoa, nesse caso, não pode ser salva antes dos seus pecados serem lavados. E os pecados, eles são lavados por meio do batismo. Aí eu digo, não é pela fé, sim, mas é essa fé que nós estamos falando mesmo. Essa fé que leva a pessoa a obedecer. Não existe uma fé sem obediência. A fé bíblica sem obediência não existe. Mas o batismo é uma obra. Para aí, né? Você tem que combinar comigo que é a obra de quem? Porque se o batismo não é nem realizado por própria pessoa, é outro que batiza ele, então como é que se dá essa obra? A obra se torna, sim, tipo aquela de Abraão, né? A obra da obediência. A obra da pessoa é obedecer. Então ele obedece, se submete ao batismo, e aí no momento do batismo acontece tanto o lavado dos pecados como a recepção do Espírito Santo. São 3 coisas que acontecem no momento do batismo, né? A pessoa tem os pecados lavados, né? Se torna filho de Deus. E depois, embora essas coisas aconteçam tudo junto, existe a possibilidade de a gente fazer uma sequência, né? Porque ninguém recebe o Espírito antes de ser lavado, ninguém se torna filho de Deus antes de ser lavados. Agora, existe uma coisa que a gente pode dizer: a pessoa só recebe o Espírito de Deus depois que se torna filho de Deus, porque é o presente de Deus para seus filhos. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar isso aos Gálatas e vai dizer: porque sois filhos de Deus, ele concedeu o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é doado a partir do momento que a pessoa já é um filho de Deus. É interessante, né? Mas vale a pena a gente investigar e investigar muito bem. Então, a confissão é uma promessa de lealdade a Jesus. A pessoa, ela se batiza, ela confessa, e ela confessa para dizer: olha, eu vou seguir firme e vou seguir até o fim. No capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 12 ao 16, a palavra de Deus, ela diz assim: combati o bom combate. Não, é 1 Timóteo. Combati, é isso mesmo? Capítulo 6, 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Versículo 16: o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós temos aqui
o momento, né, vamos dizer assim, da assinatura do contrato, a pessoa se batiza, ela assim, confessa Jesus e ela está dizendo: eu estou assumindo um compromisso de lealdade ao Senhor. Então, fica mais fácil a gente entender que a confissão é diferente, né? É diferente de muitas vezes o que a gente vê por aí. Então, antes de uma pessoa ser abençoada com a salvação, ela precisa confessar Jesus como seu Senhor, né? Concordar em tudo ali. E aí vem o segundo elemento, né? Qual o segundo elemento? O segundo elemento, isso nós estamos falando pressupondo que a pessoa ouviu a mensagem do Evangelho. Certo? Ouviu a mensagem do Evangelho. Aí ela confessa. Aí, meus irmãos, vem aí o outro elemento, que é o arrependimento. O arrependimento, né, que é essencial, né? Ninguém pode colocar... Jesus disse, né, que a pessoa ela precisa mudar a forma dela de viver. É diferente. Então, existem várias definições modernas sobre arrependimento, né, que são falhas, né? São falhas. Alguns dicionários incluem a ideia de arrependimento que se sente, que a pessoa se sente por ter feito algo. Eu fiz algo errado, tá? Vamos dizer assim, outros indicam a ideia de sentir arrependimento no sentido de remorso. No sentido de remorso. Então, a gente precisa pensar, né, que o arrependimento, ele não é um sentimento, né? Um sentimento. É verdade que o arrependimento e o remorso desempenham um papel no arrependimento. Isso o remorso ele pode contribuir para isso. Mas essas ações não são equivalentes ao arrependimento bíblico, né? Vamos dizer assim, ao que realmente a Bíblia aponta. Então, se não é isso, vamos pensar o que pode ser. Então, algumas coisas que a gente pode dizer primeiro, os judeus, né, no dia de Pentecoste, eles já sentiam remorso, mas ainda não haviam se arrependido. Você vê que o texto do capítulo 2, e versículo 38, diz que aquelas pessoas estavam profundamente constrangidas, né? Constrangida. Cadê? Deixa eu achar aqui o capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro... Não, versículo 37, né? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmão? Então aquelas pessoas estavam prontas para obedecer, né, aquilo que a palavra de Deus, aquilo que os apóstolos, aquilo que eles estivessem orientando. Então essa pessoa estava disposta a obedecerem, né? Estava disposta a obedecerem ao que fosse orientado. E aí é que você vai ver que eles estavam entristecidos, mas ainda não tinham se arrependido. É tanto que não estavam se arrependidos, não estavam arrependidos, porque o apóstolo Paulo vai dizer, o apóstolo Pedro vai dizer, arrependam-se. Então, a partir desse texto, a gente percebe claramente que eles ainda não tinham chegado ao ponto que de fato era necessário chegar. Então o apóstolo Paulo, ele disse que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, né? A tristeza segundo Deus produz o arrependimento, né? Aqui, ó, 2 Coríntios 7, 9 ao 11, ele vai dizer, 2 Coríntios 10, né? 7, 9 ao 11. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação,
que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Deus, foste contristados. Que diferença, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em todas essas, e tudo destes prova de estardes inocente nesse assunto. Então você vê que a tristeza deles ao receberem a carta do apóstolo Paulo promoveu para eles o arrependimento segundo Deus, né? Então existe o arrependimento segundo Deus, existe o arrependimento também segundo o mundo, né? Então o conceito bíblico de arrependimento é uma mudança de mente que traz consequentemente uma mudança de vida. A pessoa muda a sua forma de estava indo, olha, meu foco era aqui, mas agora meu foco é para cá, né? Então meu foco era os meus desejos egoístas, então tudo mais, mas agora o meu foco é fazer a vontade de Deus, né? Então anda no sentido no contrário, mas para isso acontecer, ele teve uma mudança de mente, né? Uma mudança de, vamos dizer assim, de propósito, né? De direção. Então, o conceito bíblico de arrependimento realmente é uma mudança de mente que produz uma mudança de vida. Terceiro elemento, né? Terceiro elemento que nós temos é a questão do batismo. O batismo que muitas vezes é questionado, né, no mundo religioso, se ele é para a salvação ou não, né? Muitos desassociam por completo, né? Não tem nada a ver batismo com o plano de salvação, né? Bom, essa é uma situação que cabe a gente avaliar, né, pelos textos, né? Cabe a nós avaliar pelos textos que nós vamos estar lendo para ver se de fato o batismo é alguma coisa substancial, necessário, obrigatório ou não. Não é a questão de nós, eu acho que não. Não tem nada a ver com o nosso achismo, tem a ver com o que Deus então estabeleceu. Vamos então falar um pouco sobre isso. Nesse versículo que nós lemos de Romanos 10, 9 e 10, ele fala apenas de crença e confissão, né? Fala apenas de crença e confissão, ele não fala de batismo, não é verdade? Então, várias passagens referem-se apenas à fé. João 3,16, Atos 16,31, Romanos 3,28, Efésios 2, 8 e 9. Então, nós temos várias passagens que não falam de batismo, só fala da fé, né? E aí? Então, como é que a gente faz para dar conta de que o batismo é isso, tudo que a gente apresenta, né? Então, vamos pensar sobre mais isso. O que nos chama a atenção é a forma como a gente deve ler os textos bíblicos, né? A nossa responsabilidade. A consideração cuidadosa das Escrituras prova que a conclusão acima está incompleta. Ou seja, concluir que a fé se consuma sem a questão do batismo, ela não se torna completa. Por quê? E aí a gente pode adiantar aqui e dizer, olha, não se torna completa porque em outros textos menciona o batismo. Então, se menciona em outros textos aqui, não existe duas formas. Então, a gente tem que encontrar o conhecimento que nos ajude a entender que essas formas, essas citações, elas são complementares, que elas não são diferentes, elas são iguais. Então, partindo daí, a gente pode pensar, bom, outras passagens omitem o elemento batismo, mas vamos pensar nessas aqui que deixam claro e evidente, né? Primeiro, a gente tem o exemplo, né, das palavras do próprio Senhor Jesus em Marcos 16, né? Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, versículo 15 e 16, ele disse o seguinte: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, a gente já tem aí, a partir do próprio Senhor Jesus, ele está agora, nesse último momento, ele vai subir aos céus,
Mas ele está ordenando aos seus discípulos que preguem o evangelho, ensinem as pessoas e que batizem essas pessoas que crerem, né? Que crerem. Então a pessoa crê e então batizado, né? Para consumar a salvação. Isso é a palavra de Jesus, né? Então, Marcos 16, 15, 16 une a fé com o batismo, mas vai, por outro lado, omitir o arrependimento e a confissão, entendeu? Então você pensa, já que em Romanos não cita o batismo, né? Então, e também não cita o arrependimento, né? Então, já que lá não fala a respeito disso, então a gente pode excluir. Oxe, mas aí quando chega em Marcos, está falando. E aí como é que a gente faz? Então vamos excluir a confissão e a crença, porque é o que está lá em cima, né? Em Romanos. Olha só, Atos 2,38 vai unir arrependimento com batismo, mas vai omitir a fé e a confissão. Tá complicado o negócio aqui. Como é que a gente vai fazer de novo, meus irmãos? Como é que a gente vai fazer para encontrar a conclusão onde inclui todos esses elementos, né? O apóstolo Pedro vai dizer assim, olha, ele vai fazer na verdade uma alusão ao batismo, né? Sem mencionar os outros elementos. Ele vai dizer que o batismo agora vos salva, mas ele não cita arrependimento, não cita confissão, sabe? Não cita crença, nada. Então, é bom a gente juntar todos esses textos e a gente ver todos esses elementos, né? Então, eles vão se completando. Então, não é para você pegar e não, isso aqui não fala, então isso aqui não é. Não, junta todos eles e eles vão se completar, gente. A partir do que Jesus ordenou, a partir do que os apóstolos fizeram e ensinaram. Então é por aí que nós temos que andar, tá bom? Ao considerarmos o contexto das passagens acima, descobrimos que nenhuma delas deve ser considerada como uma exclusão das outras, mas que a fé, arrependimento, a confissão e o batismo trabalham em conjunto. Então, aonde você vê, pessoal, creram, por exemplo, creram. Quando o texto diz eles creram, então isso significa que todo o processo aconteceu, né? Como é o caso do eunuco, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E muita gente não lê mais o texto que vai seguindo, né? Já para de ler ali, se dá por satisfeito e começa a ensinar só isso para as pessoas, né? Então é muito perigoso essa forma da gente estar trabalhando a palavra de Deus. Então, muita responsabilidade nesta hora, meu irmão. Concluímos que sobre os elementos, esses elementos, em vez de colocar algumas passagens contra outras, aqueles que acreditam que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus devem entendê-las e harmonizá-las, né? Em vez de contrariá-las, né? Vou colocar as passagens bíblicas para brigar entre si, né? Então, a pergunta para o pecador que deseja ser santo é: você realmente acredita no que a Bíblia diz? Então, se uma pessoa realmente quer se tornar santo, quer se tornar alguém assim, próximo de Deus, quer alcançar o benefício da salvação, a primeiro passo, a pessoa tem que acreditar na Bíblia. Então, se a pessoa não acredita na Bíblia, aí não tem como seguir adiante. Tá bom, meus irmãos? Então, eu espero em Deus, né, que a gente tenha ajudado, né, os irmãos e que cada um possa estar aí se dedicando, se esforçando, se empenhando para entender, para conhecer a vontade de Deus, né? E aqueles que por acaso não têm esse conhecimento, né? Assim, não tem essa facilidade, eu convido você, meu amado, minha amada, para entrar em contato conosco. Nos chame ali no nosso WhatsApp, pode mandar mensagem aí pelos nossos directs, né? Então, onde você estiver e quiser receber ajuda para isso, você pode entrar em contato conosco que nós vamos com certeza estar ajudando, tá bem? Bom, quero deixar meu abraço aqui para todos meus amados aí que acompanham a gente pelo TikTok,
né? O TikTok tem suas políticas e por isso não vai seguir a programação no TikTok. Nós vamos ficar por aqui prometendo voltar amanhã, né? Amanhã às 9 da manhã você já vai poder acompanhar a gente também aqui pelo TikTok. Que Deus nos abençoe. Estamos juntos. Antes de sair da live, curte, comenta, se inscreve, deixa seu recado aí para nós, tá bom? Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Ok, e para nós que continuamos aqui, né, na nossa, no YouTube e também no nosso site, no aplicativo, eu quero trazer para vocês, meus irmãos, o seguinte, olha, a gente tem aqui para amanhã, né? A gente vai dar continuidade, né, nesses estudos, né, da palavra de Deus. E eu quero assim, olha, convidar você para estar se preparando, né, para fazermos o programa. Então, como é que você se prepara? Levanta de manhã, faz sua leitura, faz suas orações e na hora do programa esteja cheio do Espírito Santo de Deus e me ajude a fazer esse programa. Tá comentando, não é simplesmente né? Mas você vai ser uma ferramenta de Deus, vai ser uma ferramenta usada por Deus para que a gente juntos possamos estar fazendo desse momento um momento realmente de grande aproveitamento, de crescimento, de edificação, de propósito e que assim o nome do Senhor seja mais e mais glorificado. Amém? Glória a Deus! Então, essas são as ideias para amanhã, né? Eu vou finalizando o programa por hoje, e amanhã a gente volta aí com todo o gás, com esse mesmo propósito, com esse mesmo desejo, né, de estar anunciando o Evangelho de Jesus para todas as pessoas. Um abraço para você que nos ouve, você que nos assiste. Eu sou muito grato a cada um. Peço suas orações, que Deus nos ajude a continuar sempre firme e procurando ser abundante na obra dele. Amém? Glória a Deus. Um abraço. Tchau. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.